Vou ter que fazer a pergunta que é inevitável agora, né? Mas e a reabilitação pulmonar? Onde surgiu no meio de tudo isso? Bom, até eu ir para o Canadá em 77, eu fiquei 2 anos no Canadá. Lá eu fazia fisiopatologia e mecânica respiratória e estudei, e foi uma das coisas da época, bem nova, fadiga muscular respiratória. Eu aqui, antes de ir, nós éramos ecléticos lá, nós residentes da Pneuma. Já não era mais residente, quando eu fui já era professor. Eu fui contratado em 75, junto com o Hélio Romaldini, que depois se aposentou, o Neri. Bom, e eu fui para o Canadá. E nós éramos ecléticos. Eu escrevia de tuberculose, escrevia de câncer, a gente chamava de síndrome de Pickwick, que era a apneia do sono. Sim. Publicamos isso aí, síndrome de Pickwick. Né? Publiquei lá o artigo, 4 casos que nós tivemos. E fazíamos de tudo. Aí eu cheguei no Canadá, eu queria estudar pequenas vias aéreas. Cheguei lá, falei com o Peter Macklin, que era o chefe, ele falou, olha, José, nós já sabemos tudo de pequena vias aéreas, era coisa do momento. Mas quando chegava aqui, já estava 3 anos atrasado, como tudo que nós publicamos, né? Quando a gente publica de 3 anos atrás, falou, já sabemos tudo isso. E lá que surgiu a ideia de pequenas vias aéreas. Eu fui em 77, eles começaram a publicar em 75, 74. E meu projeto para a FAPESP foi de pequenas vias aéreas. Queria entender essas coisas. Falei, não, já sabemos tudo isso. Você não quer estudar uma coisa nova? Eu tenho todas as ideias, só que eu estou precisando de gente para fazer isso daí. Fadiga muscular. Falei, sei lá, nem soube que músculo cansava. Mas tá bom, né? E realmente foi muito bom. Passei 2 anos, estudei muita mecânica respiratória, mas o meu projeto, era fadiga muscular. Fadiga muscular, porque era interessante, porque em 1935 se fez a pergunta, os músculos respiratórios se cansam ou fadigam, como o músculo cardíaco que entra em insuficiência e fadiga? E essa resposta veio ser publicada em 77, quando eu estava lá. Eles começaram em 75 a fazer pesquisa e mostraram que quando a pessoa, isso era com normais, é claro, não era paciente, e naquela época você publicava com 3 pessoas. Foi o Peter Macklin, quer dizer, quais eram os 3 voluntários? Peter Macklin, o outro foi Harris Russo, e o outro foi a médica, que era a primeira autora. Não era médica, ela era fisiologista. É o autor e o N. Hã? É o autor e o N. Você participa o ele de eram tudo. os 3 autores. Então, hoje, né? 3 casos. O que eles fizeram? Muito simples. Faziam a endurance com resistência a 90%. Qual é a pressão inspiratória máxima? X. Tá bom. Então, agora vamos pôr a 90%, você vai respirar. A gente olhava eu fiz isso daí muitas vezes, olhava no monitor, passava uma linha, você inspira até chegar naquela linha. Inspira até chegar na linha, que era aquela pressão pré-determinada. E, então, eles faziam. Bom, agora com 90%. Quanto demorou? 2 minutos. Descansa. Vamos fazer com 80%. 5 minutos. Agora descansa. E esses 3, então, eles publicaram uma linha que vinha assim e ela ia caindo. Até que ela encontrava o que chama de assíntota, né? Que ela ficava um platô aqui embaixo. E eles fizeram, então, fadiga muscular diafragmática, que era para respirar só com o diafragma. E viram que, quando a pressão gerada, a pressão gerada era equivalente a 40% da PI max diafragmática, ele entrava no assíntota e a pessoa podia respirar um tempão. Mas se ele respirasse acima disso, o músculo ia cansar. E foi pela primeira vez, ficou provado, e essa foi a história, provando, o músculo respiratório também entra em fadiga. Quando eu fui para lá, então ele falou, não, nós temos que fazer mais coisas, eu queria que você trabalhasse nessa área. Então, tá bom. Um dos trabalhos que eu fiz foi, que era a ideia deles, e acabei sendo eu o primeiro autor, porque era o projeto que ficou para mim, era fazer a mesma coisa, só que, não a mesma coisa em escalada, vamos colocar 80% o ar ambiente. Tá bom, agora repetimos muitas vezes. Tá ótimo. Agora já sabemos quanto tempo demora para entrar em fadiga indivíduos normais, éramos 4, 5, para respirar 80% da pressão. Aí já eram todos os músculos, não era só diafragma. Eram os intercostais também. Ótimo. Agora já sabemos qual é o platô seu. Agora vamos respirar 13% de oxigênio. 13? 13%.
Porra, vai lá para baixo. Meu Deus. Então, mostrando que... Cara, é desesperador esses negócios. Então, o oxigênio é importante. Ele leva a fadiga. E nós fazíamos com a eletromiografia. Então, tem o que se chamava Que legal. fadiga elétrica e a fadiga mecânica. A fadiga elétrica vinha primeiro, Sim. porque se estudava as frequências altas e as baixas, fazia uma relação e mostrava que caía inicialmente. Mas a pessoa continuava, até que entrava na mecânica, aí não aguentava mais. No meu caso, que eu respirava 45 minutos, quando eu respirava ar ambiente, com 13% eu caía para 23%. Mas tinha um outro, um médico, François Planté, até hoje lembro o nome dele. Ele também respirava 40 minutos, mas ele era asmático e já tinha alteração da ventilação e perfusão. Quando punha 13%, ele respirava 9 minutos. Ele cansava, o músculo cansava, Sim. porque não conseguia fazer aquele pulmão ventilar. Então aí foi a prova da fadiga muscular respiratória. Aí eu fui estudar isso. Aí o que foi? Bom, mas se o músculo fadiga, o que você pode fazer? Treinar. Treinar. E foi o primeiro trabalho, foi de lá. E não foi com DPOC, foi com doente neurológico. Aí depois que veio a DPOC, aí veio aquela segunda, e eu também participei disso daí. Falei, mas como é que você pode fazer para isso melhorar, além de treinar? Vamos dar alguma coisa. Era a minofilina ou a cafeína que eu fiz. A cafeína nós fizemos com o dedo, que é a mesma coisa, faz assim até entrar em fadiga. Tá bom, agora já sabemos quando o polegar entra em fadiga, esse músculo do polegar. Ótimo, descansa, volta amanhã, toma cafeína. E agora faz de novo. Melhorava. Melhorava o que a gente chama de fadiga de baixa frequência e a de alta frequência. Principalmente a de alta frequência. Baixa frequência melhora, é só 24 horas depois. Depois veio a minofilina. Eu ainda estava lá, chegou um francês, chamado François Albier, e eu fui o mentor dele, né? Porque ele veio para aprender essas coisas. Eu vim embora em julho, ele continuou e produziu, ele estava lá, ainda estava fazendo estudo, depois ele publicou, com a minofilina, que usamos muitos anos para melhorar fadiga. Paciente na terapia intensiva não conseguia sair do respirador, dava minofilina. Nossa, eu tomei muita minofilina, mas eu sou asmático. Tomei muita. Chegando no PS em crise. Naquela época se dava para... Dava minofilina pra caramba. Hoje não dá mais, mas tomei muita Cara, já. É isso, cara. Então tem essas histórias curiosas, né? Histórias curiosas, mas que misericórdia. 13%, imagina, eu ficaria apavorado hoje com as intercorrências no avião, possíveis, né? Quando a pessoa está no avião, qual é a pressão na cabine do avião? 520 mililitros de mercúrio. É o equivalente a estar a 2.500 metros de altura. Daí uns 16, 17, 18% também. Um pouco menos, talvez. 15%.